Neste vídeo de hoje eu gostaria de abrir aqui uma grande reflexão com todos vocês a respeito de como se deve criar e educar um filho corretamente para a vida toda. No último vídeo que eu fiz aqui para o canal, eu comentei a respeito da minha companheira que tem um filho e que é bastante desobediente. Eu utilizei esse exemplo para dar consistência ali às minhas opiniões, que eu acredito que tenham sido ali bastante proveitosas. Neste vídeo agora, eu gostaria de fazer uma grande reflexão, não apresentando a todos vocês uma fórmula mágica, mas de que muitas vezes o erro está sim nos pais. Não que eles tenham que se sentir culpados, mas que eles precisem fazer uma espécie de autorrevisão, para que assim eles possam garantir aos seus filhos uma vida muito mais equilibrada e saudável. Eu sei que é muito difícil ouvir isto de uma pessoa que sequer tem filhos, mas eu sou uma pessoa que gosta de observar e muita realidade ao redor. Pode ser que eu não seja tão correto assim em minhas colocações, mas eu espero que elas sirvam de norte para muitas pessoas. Assim como eu costumo dizer aqui no canal, vocês não precisam concordar com tudo que eu faço, mas aceitem moralmente o meu trabalho, como o trabalho de alguém que quer, da maneira mais sincera possível, trazer bons resultados à sociedade. Ainda que seja por meio de alguns erros involuntários. Pode ser que por meio de um erro, você chegue sim a um acerto. É ou não é verdade? Tudo que está te faltando ali é uma luz. E eu posso estar servindo de luz para você. Se a gente analisar, por exemplo, o mercado editorial hoje, dos livros que são lançados ao mercado, de especialistas tentando ensinar pais como devem criar e educar seus filhos, trata-se de uma constante, de uma grandeza, de algo em exponencial. É ou não é verdade? São muitas e muitas publicações de livros de especialistas tentando ensinar pais a saírem desse desconforto, desse desequilíbrio. Até porque muitos pais se sentem desafiados pelos seus próprios filhos nessa situação de como devem criá-los e educá-los corretamente para a vida toda. E não existe uma fórmula mágica para isto. O fato mesmo é que cada pessoa é uma pessoa e você precisa avaliar as facilidades e as dificuldades dela. Cada criança é uma criança. Tem criança que tem facilidade para lidar com alguns assuntos e outros não. E é para isso que você tem essa função, né, de pai e de mãe. Você avaliar quem verdadeiramente é o seu filho. Desde o início, você se atentar aos detalhes e não se frustrar com eles. E não achar que também são coisas impossíveis de serem resolvidas. É entendê-los nas suas dificuldades e também nas suas facilidades e tentar trabalhar com eles da forma mais paciente possível. Vamos lá. Para dar início a essa minha reflexão, hoje pela manhã eu estive pensando um pouco a respeito do brasileiro médio, que é algo que eu faço com muita recorrência no meu dia a dia. Isso tem algo que eu percebo com muita evidência neste meu mundo chamado Brasil. Eu digo que o Brasil faz parte do meu mundo, até porque eu nunca tive a oportunidade de sair do Brasil.
Isso é algo que eu percebo com bastante recorrência. São pessoas adultas, tá? Ali na faixa de seus 20 a 40 anos de idade, que não conseguem lidar com problemas de pequeno potencial, problemas minúsculos, que diante desses problemas acabam vivendo numa espécie de descarga emocional absurda, tremenda. E quando eu percebo isso, na maior parte dos brasileiros adultos, eu logo tento linkar com o passado dessas pessoas, com o que elas experimentaram durante a infância, a juventude, com seus pais, avós, tios, pessoas próximas, por aí vão. Porque, na minha visão de mundo, infância, juventude, reflete e muito a vida que a gente vai ter durante a nossa fase adulta. É claro que pessoas que vivem diante dessa descarga emocional, diante de qualquer probleminha, claro que elas têm um defeito muito grande de personalidade, mas isso tem muito a ver com a criação delas. Muito, muito a ver. Eu nem faria, né? Eu nem estava planejando fazer este vídeo hoje. Até porque eu fiz um vídeo mais ou menos parecido aqui no canal há pouco tempo, onde eu falei sobre carência afetiva. Eu utilizei como exemplo a minha companheira, que possui um filho pequeno, e um filho bastante mimado e desobediente. Eu tentei evidenciar ali que o maior problema não é o filho dela, e sim ela própria. Não colocando-a como culpada, como uma pessoa negligente, não, mas uma pessoa que não fez uma espécie de autorrevisão, que é sim necessária. Quando você acaba enxergando seus próprios defeitos, seus próprios limites, e você pode fazer isso de diversas maneiras, passando por um papel, sei lá, fazendo vídeo, você pode fazer ali um estudo sobre si mesmo, e diante de, você pode fazer isso de diversas formas. Mas quando você faz isso com muita profundidade, você acaba ali criando uma personalidade mais decente. Isso é fato. Essa autorrevisão é fundamental. Isso deveria ser uma matéria, eu digo até uma matéria escolar, na vida de todos os brasileiros. Quando você faz isso, você cria ali uma personalidade mais decente, né? Mais formada. E isso é importante, porque uma pessoa que vai criar, que vai dar uma luz na vida de uma outra pessoa, ela tem sim que ter uma personalidade mais decente, mais formada. Isso é fato. Quando você pega uma pessoa mais ou menos desequilibrada ali, que queira criar um filho, você pode saber que vai dar merda. Muitas vezes vai dar merda mesmo, né? Enfim. Infelizmente, no Brasil, as pessoas acham que na infância, para que você forme uma pessoa decente, um pai ou uma mãe, ela tem, né, eles têm que viver com uma espécie de capa protetora durante 24 horas por dia na vida de uma criança. O que é algo totalmente errado e que pode sim produzir um efeito contrário e o mais catastrófico de todos. Ou você cria um filho bastante egocêntrico, ou então um filho fadado ao fracasso e que pode correr o sério risco de entrar em depressão, terminando até mesmo no suicídio. Ou seja, você pode ou criar
um urubu que se sente uma águia, ou então um pássaro sem asas. Você pode criar um filho aí para essas duas condições. Se você cria ali sobre ele uma camada protetora bastante grossa, bastante densa. Assim como eu falei, não existe uma fórmula secreta, mágica, para você criar o seu filho. Existe sim um caminho que você pode dar a ele, né, apresentar a ele, perdão, mas ele próprio tem que caminhar sozinho nessa trilha. Você tem que dar todos os aparatos para ele caminhar sozinho nessa trilha. Esse é um dever de um pai e de uma mãe. A partir do momento em que você deixa seu filho ser criado ali debaixo da sua saia durante 24 horas por dia, você automaticamente está dizendo para ele o seguinte: meu filho, eu não confio em você. Eu não acredito que você é capaz. Eu não acredito que você pode se sobressair. Por isso que eu preciso te vigiar o tempo inteiro. Pode parecer loucura, mas essa é uma verdade. Peraí, Lucas, mas eu posso proteger o meu filho o máximo possível e dizer palavras para ele de superação, palavras que possam engrandecê-lo. Aí é pior ainda, porque ele vai entrar numa espécie de autoilusão. Pode não ser naquela fase, mas depois isso vai acontecer. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco neste vídeo. Enfim, por que você precisa fazer com que o seu filho trilhe o próprio caminho? Claro, você dá todos os aparatos para que ele trilhe o próprio caminho. Porque é durante a infância e a juventude que você aprende diversas coisas que vão servir para a vida toda. Durante a infância e a juventude, você tem que aprender que vai fracassar, que vai encontrar pessoas mais fortes do que você, mais inteligentes do que você, mais capazes do que você, mais resistentes, que sabe lidar com certas situações com muito mais facilidade do que você. Aquela coisa de fazer do próprio filho o ser mais especial do universo é a coisa mais patética que existe. Porque parem para pensar, uma mãe que faz isso com o próprio filho, ela tem que entender que outras mães também fazem isso com seus próprios filhos. Imagine só a horda de crianças prepotentes e mimadas que estão sendo criadas, especialmente neste mundo moderno no qual vivemos. E assim como eu falei, vão chegar lá na frente, vão virar ou pessoas extremamente egocêntricas ou extremamente frustradas. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Quem é que não conhece aí pessoas extremamente narcisistas, mas ao mesmo tempo extremamente miseráveis? Quer um exemplo? Um exemplo bem distante aqui, mas eu acho que vai se encaixar mais ou menos no que eu estou dizendo. André Surak. Já fiz inclusive vídeo sobre ela aqui no canal. André Surak, né, eu já andei conversando com alguns psicólogos. Se eu não me engano, ela sofre do tal do borderline, né? Ela é uma mulher que vive do holofote. Sem o holofote, ela até se sente doente. Mas eu tenho certeza absoluta que nos seus momentos de extrema solidão, ela se sente a pessoa mais miserável do mundo. Quando ela fala das suas bizarrices em público, ela fala com muita ênfase, né? Fala com muito orgulho, tal. Mas isso é porque vocês que estão aí do outro lado não percebem como são os momentos de solidão dela.
devem ser extremamente miseráveis. Enfim, durante a infância e a juventude, a gente tem que aprender a lidar com essas situações. É por isso que a mãe, que é considerada na natureza a força, ela não pode te fazer como uma pessoa prepotente, e sim uma pessoa decente e equilibrada, ajuizada. Esse é o dever de uma mãe, especialmente de uma mãe. O pai não, o pai é mais ou menos o provedor, ele vai te oferecer a segurança, né? Agora, a mãe que tenta a todo momento fazer, além do papel de pai, né, o papel de uma pessoa que não permite que seu filho caminhe com as próprias pernas, ela pode estar criando ali um sujeito extremamente frustrado ou então extremamente egocêntrico, assim como eu falei. O que é um perigo muito grande. As pessoas no Brasil, infelizmente, elas não são ensinadas para a vida. Não são. É uma coisa assim, muito desconexa. Muito desconexa. Ah, é porque na minha família é assim e ninguém pode mudar, é o jeito dela, ponto final. Ninguém tem o direito de meter o nariz na minha criação. Claro, não existe uma fórmula mágica, mas existem formas decentes de você criar e educar um ser humano. Isso deveria ser ensinado com muita recorrência. Mas não. O que a gente vê no Brasil é uma educação formalizada. Existem lá as matérias, né? Você aprender sobre matemática, física, química, biologia, geografia, por aí vai. Mas quando se fala a respeito da vida prática, ninguém tem o direito de meter o nariz. Se você quer aprender sobre vida prática, vai procurar um especialista aí, faz isso por sua conta. Não deveria ser assim. Deveria ser algo muito, muito recorrente. Deveria ser uma matéria escolar. Por exemplo, eu já vi que algumas escolas nos Estados Unidos, eles ensinam as crianças a como cuidar de bebês. Pode ser até matérias extracurriculares, mas existe isso, né? Oficinas que ensinam sobre maternidade, né? Sobre valores, né? Valores familiares. Isso existe nos Estados Unidos. No Brasil, não. Quem é que nunca ouviu de um professor, da professora, de um diretor, da diretora, a seguinte frase: educação vem de berço. Oh, se educação vem de berço, por que é que o Estado me obriga a colocar o meu filho numa escola e ele ficar lá muito mais tempo, às vezes passar muito mais tempo no colégio do que comigo, porque eu trabalho o dia todo? Se vem de berço, então eu teria que ter o direito de educar o meu filho, é ou não é verdade? Acontece que o que a gente vê é totalmente o contrário. O pai que decide educar o seu filho, às vezes da maneira decente, vem lá o meio institucionalizado, tenta criminalizar esse pai. Pô, Lucas, mas é um paradoxo que você está dizendo. Mas o Brasil é um paradoxo mesmo, gente. É isso aí. Acontece que nem os pais no Brasil estão sendo decentes o suficiente para educar seus filhos, então acaba que a gente vive numa geração de merda. As crianças, elas não são culpadas dos problemas. Igual a gente vê uma criança, a gente tem vontade de se estressar com ela. Uma criança mimada, a gente tem vontade de se estressar com ela ali na hora, né? Mas a culpa não é dela, a culpa é do pai e da mãe. E claro também que a gente não tem que criminalizar o pai e a mãe, mas dá vontade de corrigi-los, dá. Por exemplo, você vê uma criança birrenta no shopping e o pai fica ali, ó, sem fazer nada. Dá vontade mesmo de dar uns esporros no pai, não dá? Claro que você pode até se irar com a criança ali no momento, mas a maior vontade é você dar um esporro no pai. Porque além dele não perceber que tá incomodando uma pá de gente, ele acha que tem ali
e acha que está certo de deixar o seu filho agir como uma espécie de mandão. E isso tem que ser travado. Por quê? Lembra que eu falei que a infância, a juventude, a fase em que a gente aprende muitas coisas na vida, a gente passa por inúmeras frustrações, mas que são fundamentais? Se a gente não é corrigido nessa fase, quem é que vai nos corrigir? É a sociedade. É ou não é? E o que eu vejo hoje de pessoas cometendo cagadas, cagadas que são resolvidas pela sociedade, é uma grandeza tremenda. Por exemplo, há poucos dias eu vi o caso aí de um homem muito bem apessoado, tá? Eu não sei se ele era um fisiculturista, mas ele tinha um físico muito bonito. Ele tava ali numa festa noturna, não sei, numa boate, num bar aí desses pubs, eu não sei. Tava lá e ele viu que alguns homens bêbados estavam tentando assediar algumas mulheres. Ele se sentiu indignado e aí tentou partir para cima, tirar satisfação dos homens. Resultado, parece que quebraram uma taça na cabeça dele, tentaram, não sei, acertaram o rosto dele, né, com garrafas de bebida alcoólica. E aí ele levou vários pontos na cabeça e no rosto, ficou quase que desfigurado, parou no hospital, né? Isso aí ganhou repercussão no país inteiro, isso aí não deve ter acontecido nem uma semana atrás. É claro que isso aí pode significar duas coisas. É o sentimento de proteção, né? Isso aí faz parte do instinto masculino mesmo, mas ao mesmo tempo significa imbecilidade, né? Às vezes o cara ali, eu tô falando isso por experiência própria, às vezes o cara ali, por treinar, né, por ser mais forte, se ver mais forte do que as pessoas, ele acha que tem mais poder do que as pessoas. Isso é muito recorrente, especialmente na indústria fitness, né? Ah, eu sou mais forte, eu tenho mais músculo, portanto eu tenho mais poder. Isso cria no cara um ego muito grande. Então ele acha que ele consegue bater em 2, 3 caras ao mesmo tempo, né? Ele vira o Superman. E não é bem assim. E por que que muitas vezes o cara é assim? Porque ele nunca foi capaz de quebrar a cara na vida. Infância e juventude tem que ser essa fase. Não que você tem que deixar o seu filho a Deus dará, não é isso. Vocês têm que entender isso. Mas você tem que permitir que ele caia e se levante sozinho inúmeras vezes. Isso é fundamental. Mas é uma coisa pra vocês. Poucas vezes na minha vida, os meus pais me protegeram. Só me protegeram em situação de extremo perigo mesmo, né? Quando eu estava sendo ameaçado por uma pessoa mais forte, né? Isso aí aconteceu. Na escola, por problemas de briga e tudo mais, meus pais sequer pisaram na minha escola, nas escolas por onde eu passei, por conta de briga. Às vezes a escola me aplicava lá uma suspensão, meus pais me xingavam e tal, pronto. Voltava pra escola. Mas por conta de briga, jamais. Não tinha isso, né? Sempre quando era uma ameaça maior. Sabe o que meus pais falavam quando eu apanhava na escola? O brasileiro tem aquela ideia, né? Meu filho se apanha na escola, ele tem que apanhar em casa também. Apanhou na rua, tem que apanhar em casa também. Sabe o que meus pais falaram? Você apanhou? Sim. O que que você fez? Ah, eu xinguei o fulano de tal coisa. Então você apanhou porque você mereceu. E se você não soube revidar, o problema é seu. Agora, da próxima vez, se tiver algo, espero que não tenha, você aprenda pelo menos a ser um pouco mais educado. E evite confusão. Pronto. Eu levei isso pra vida inteira. Isso quer dizer que eu não entrei em confusão durante a minha vida? Não. Claro que não. Eu entrei em muita confusão. Muita confusão. Mas eu levei isso, até eu aprender isso, foi um processo muito grande, mas eu aprendi. O mais esperto, o mais inteligente, ele aprende que
Ele não é o mais forte, ele não é o mais capaz. Muitas vezes ele cria a sua própria proteção. Ele não precisa que ninguém o proteja, ele cria a sua proteção. E muitas vezes essa proteção vem de o quê? Evitar conflitos. Enxergar-se como alguém que não é tão superior assim. Então eu levava uns burrai pela cara fora, falava com meu pai e minha mãe e eles mandavam admitir na hora. Você que começou a briga? Às vezes era o que eu começava, né? Era eu que começava, às vezes não. Mas quando era eu quem começava, eles falavam, olha, você apanhou porque você mereceu. Eu devia ter apanhado até mais. Pra você virar homem. E isso me fortalecia. Me fortalecia como ser humano. Não como um cara que se via como o fodão, o monstro. Não, como ser humano. Porque o ser humano decente, ele aprende que não precisa brigar na porrada, sair na porrada com todo mundo. Não. Não precisa xingar. Não, 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 não. Ele aprende a sair das situações de uma forma equilibrada. Muitas vezes, pacífica. E aí aquele show de pacifismo acaba servindo como uma lição de moral no cara que adora brigar. Falei, pô, contra esse aí eu não vou conseguir nada. Claro, tem cara que adora brigar até mesmo com os caras mais pacíficos do mundo. E aí é a hora de você partir pra cima mesmo. Mas muitas vezes o brigão, ele quer uma pessoa tão brigona quanto ele também. Voltando lá na questão de apanhar na vida durante a infância e a juventude, eu não tô falando que significa o apanhar na briga. Eu digo é apanhar diante de várias situações. Passar por problemas, conflitos, isso é fundamental. E a força da mãe, assim como eu falei, tem que ser a força real, não a força ilusória. A força que advém das palavras dela e que quando chega ao filho, né, faz com que ele crie ali um complexo imaginativo ilusório. Onde ele acaba acreditando mesmo que ele é mais forte, que ele é mais potente, que ele é mais capaz, que ele é mais inteligente do que todo mundo. Isso é muito ruim. A mãe tem que ser verdadeira e leal para com seu próprio filho. Eu vou te proteger, mas não o tempo inteiro. Quero que você me obedeça. E a obediência tem que vir, ainda que você esteja longe de mim. E para isso eu vou aplicar em você, não muitas regras, poucas. Porque aí sim eu vou ter a plena certeza de que você será capaz de me obedecer em todas elas. Poucas regras. Você pode ter certeza. Uma criança é capaz de obedecer um adulto muito bem. Porque ele faz da obediência, né, uma regra, uma limitação. E ele acaba gostando daquilo ali. É sério mesmo. Se você fala para uma criança, ó, não pode comer esse bolo que eu vou deixar aqui na geladeira, porque ele é para outra pessoa, e se comer vai ter um castigo, ela vai entender. A partir daquela regra que não é permanente, é apenas uma regra temporária, outras coisas vão sendo colocadas por cima, e regras maiores vão servir como um conceito de limitação para a vida toda. Aí vem, eu citei o exemplo do bolo, né? Você quer alguma coisa? Me peça. Quer tomar um sorvete? Me peça. Então, aquilo vira uma constante na vida do menino e ele acaba gostando daquela regra. Pai, eu posso tomar um sorvete? Pode. Pai, eu posso ali na esquina, na vendinha da esquina comprar um negócio? Pode. Até o momento em que você chega às regras maiores. E as regras maiores viram conceitos na vida do seu filho.
Não use drogas, não me decepcione, não ande com gente errada e não chegue tarde em casa. Sempre me avisa onde você vai. Você cria nele, sério mesmo, você cria nele uma independência muito grande. E ele vai te obedecer ainda que esteja longe, porque são poucas as regras. E você passa nele o sentimento de que ele é uma pessoa confiável e não o contrário. Uma mãe que faz do seu filho um objeto a ser paparicado, consolado, não é isso? Protegido 24 horas por dia, além de ela não confiar no seu filho, faz o que ele se torne um fraco. Ele fica fraco. Ou sentimental demais, ou irado demais. E tá aí o resultado de muitos brasileiros hoje. Claro, isso se deve ao meio cultural. Mas o meio cultural no Brasil, ele é uma desgraça mesmo, mas não é de ontem. É de muitos anos. Foi passado de gerações em gerações. Então, de avós para os pais para os filhos. Então é um ciclo da desgraça. Só que pode existir um freio nisso. E existe um freio. E onde está esse freio? A partir do momento em que você entende que, em primeiro lugar, é necessário você fazer uma autocrítica, uma autorrevisão, encontrar seus maiores defeitos, até mesmo seus menores. Se você conseguir fazer isso, ótimo. Trabalhá-los, para que aí sim você consiga lidar com seus próprios filhos. Existe um freio nisso tudo. E você é o responsável por acioná-lo. E então, com todas essas nuances que a criança ou o adolescente vai vivenciando, ele acaba ficando mais esperto na vida. E o mais esperto não é aquele que confronta, corajoso, né, bate de frente com todo mundo, não. Muitas vezes é aquele que sabe escapar de situações, às vezes aceitando uma humilhação gratuita. De verdade mesmo. Vocês podem perceber. Mas esperto aqui que leva uma coça, fala, porra, o cara não vai resolver nada. Não. Ele sacode a poeira, vai embora. É isso. É o cara que às vezes não passou no teste e não vai entrar em depressão, chorar de cócoras no chuveiro, não. Sacode a poeira, vai pra casa e fala, vou melhorar. Na próxima eu me dou bem. E vai feliz. O Brasil tá virando uma máquina de pessoas frustradas por conta de suas criações. De pais que não estão sabendo lidar e criar aí e educar seus filhos da maneira correta. O que existe. Não digo que seja uma maneira infalível. Não digo que exista uma fórmula secreta, assim como eu falei no início do vídeo. Mas é possível você formar pessoas decentes e equilibradas. É necessário que você ensine seu filho a ouvir um não. A ouvir que ele não é o mais bonito, o mais inteligente, o mais forte, o mais capaz. É necessário que você ensine a ouvir tudo isso. Acontece que, especialmente mães, né, especialmente as mulheres, eu vejo isso muita recorrência hoje. O número de divórcios no Brasil é muito grande. E geralmente são procurados por quê? Por mulheres. Né? Mulheres ali que entraram no casamento e... Claro, né, eu não vou aqui me colocar na situação de todo mundo, mas muitas vezes não souberam lidar com o casamento corretamente. Ninguém é obrigado a continuar casado, fato.
né? Mas, se você entra num casamento, você tem que manter um compromisso. Lealdade. O casamento é uma coisa muitíssimo séria. Dividir a vida com outra pessoa, para a vida inteira, é um compromisso para lá de difícil, que eu mesmo eu acho que eu não teria força suficiente para cumprir. Enfim, acontece que o número de divórcios no Brasil é muito grande, especialmente de mulheres, que já estão ali na faixa ali de seus 30 e poucos anos, o que é algo arriscado, tá? Não vou dizer para vocês que seja fácil, é arriscado. E às vezes, o que fazem com seus filhos? Criam neles uma espécie de consolo emocional. Então fazem deles um bichinho. Ou um bichinho, um consolo mesmo, sabe? De dormir abraçado com eles, né? De tratá-los como se fosse um bibelô, um ursinho de pelúcia. Isso é grave. E se não é com os próprios filhos, é com o pet. Eu falei isso no último vídeo que eu fiz aqui. Da minha atual companheira é assim. E aí, no meu caso, o que acontece? Olha o que eu percebo. Ela consola muito mais os problemas do seu passado no seu filho do que em mim. Eu sou apenas um cara que entrou na vida dela, né, que veio para consolar coisas que ela não é capaz de consolar com o próprio filho. Por exemplo, ela não pode transar com o próprio filho, ela não pode fazer isso. Então eu sou apenas, vamos dizer, um consolo emocional que é mínimo nessa história toda. Mas a maior parte do consolo está no próprio filho, no filho dela. E ela já passou por muitas coisas com o filho, que eu acho que ele não tinha nem 1% de, assim, de dever de passar por isso. Mas infelizmente, ele foi obrigado, ele passou por coisas que eu acho que são deploráveis, né? Às vezes ele via ali a mãe, né? A minha companheira é assim. Ela já levou alguns caras pra casa dela, né? Já namorou com alguns caras que já bateram nela, já fizeram ela de gato, sapato, já fizeram dela um monte de coisa. E ele foi obrigado a presenciar tudo isso. Mas por quê? Porque ela própria não conseguiu se definir muito bem como pessoa. E aí, claro que tudo isso cria uma frustração. Acontece que frustração, muitas vezes, você tenta compensar em algo. Até porque ninguém é de ferro. E muitas vezes você compensa no quê? Naquilo que está à sua disposição. Muitas vezes o mais frágil. Pode ser uma pessoa ou um objeto. Eu, por exemplo, compenso a minha frustração estudando, lendo os meus livros. Ou então no meu videogame. Agora, tem gente que compensa a sua frustração, a sua tristeza, por aí vai, em pessoas ou em bichos. Tratando pessoas como animais ou tratando animais como pessoas. Ou então, os dois ao mesmo tempo. Foda pra caralho, né? O Brasil virou um fenômeno nisso daí. Não tô mentindo pra vocês, virou um fenômeno. É um país de gente doente. E as mulheres estão caminhando cada vez mais para esse lado. Então as mães hoje já não estão sendo mães, mas muitas vezes estão se comportando como verdadeiras inimigas de seus filhos. Porque não conseguem pensar. Vamos colocar um termo bem esdrúxulo aqui. Futurizar. Não conseguem visualizar. Não conseguem aí. Não tem aquela ideia de posteridade, né? Não conseguem enxergar como que vão ser seus filhos depois. Dificilmente vão saber lidar com problemas maiores, porque vão colher traumas, né? E se forem paparicados como se fossem bichos, ou como espécies de bibelôs mesmo, assim como eu falei, ou podem se tornar extremamente egocêntricos ou depressivos. Egocêntricos por quê? Por quê?
tudo que ouviu da própria mãe, tudo que passou com a mãe, o que recebeu dela, vai acreditar. Ah, eu falhei num teste, eu falhei numa competição, mas a minha mãe sempre diz, eu sempre ouvi na minha vida que eu sou o melhor, então eu sou o melhor. Ah, eu fui chamada de feio e tal, mas eu sempre ouvi que eu sou o bonitão, então a opinião das pessoas não me incomoda. A pessoa sempre vai vir nessa capa assim de vaidade, superioridade, que é do antigo. Da mesma forma, a pessoa pode chegar a ficar extremamente frustrada, porque tudo que ela ouviu da própria mãe vai perceber que é uma mera ilusão. Pô, fracassei de novo, mas eu ouvia que eu era extremamente inteligente, o mais inteligente de todos. Imagina você criando uma geração de pessoas assim, gente. É o que tá acontecendo no Brasil. Enfim. Se querem a minha opinião a respeito de tudo isso, como se deve educar um filho, a primeira coisa que vocês têm que fazer é utilizar a Bíblia como instrumento para a vida toda. Para qualquer coisa da vida, vocês utilizem a Bíblia, as Escrituras. Claro, tem que ter consciência, porque a Bíblia é um livro histórico. E por ser um livro histórico, você precisa contextualizá-lo. Não é isso? Você não pode pegar qualquer passagem e aplicar nos dias atuais. Óbvio que não. Mas lá tem uma coisa muito interessante. Pais, não zanguem os seus filhos. A gente ouve com muita recorrência as pessoas dizendo o seguinte, não, porque filho tem que obedecer pai e mãe, não sei o que, não sei o que. Coisa linda, maravilhosa, né? Mas lá fala também, para que não ire seus filhos. E como você pode irar os seus filhos? Irar os filhos não é simplesmente você chegar lá e falar palavras negativas com ele, não. O irar ali da Bíblia é às vezes você incomodar demais. Por exemplo, você tá vendo seu filho ali brincando, né? Brincando de boneco, brincando de carrinho. Por que você quer ir lá fiscalizar o que ele tá fazendo? Tudo bem, hoje tem um mundo aí das redes sociais. Beleza, você tem que dar uma fiscalizada. Mas você tá ali brincando, tá ali no canto dele, brincando de boneco, brincando de carrinho, fazendo as historinhas dele. Por que você tem que ir lá incomodar, querendo saber tudo o que tá acontecendo? Então a menina, né? Tá ali brincando com as amiguinhas, de fazer maquiagem e tal, brincar de arrumar cabelo. Por que você tem que ir lá fiscalizar? Ali é o momento mais especial da vida de seu filho. Você não pode tirar a liberdade dele. Porque aí pode não ser um crime na lei. Mas você está criando um aprisionamento na vida dele. Eu peço perdão pra vocês aí. Eu engasguei, eu tô sem voz. Mas você pode estar criando um aprisionamento na vida dele. E dificilmente ele vai conseguir sair disso. Então deixe-o viver. Seja aquela proteção de longe. Cadê o seu menino? Ah, ele tá lá em cima brincando. Ele vai chegar que horário? Ah, eu falei pra ele chegar aqui tal horário pra ele fazer isso e isso pra mim. Mas seja uma proteção de longe. E confie nele. Até onde pode. Não seja aquela coisa chata. Sabe? Aquele pai chato. Que vive interferindo. Que vive cobrando. Que vive dizendo. Assim. Que acha que o filho é uma espécie de chaveiro, né? Preso ao corpo. Não é assim. Deixa-o viver. Essa é a melhor forma de você criar o seu filho. Com poucas regras. Regras que vão fazer alimentar nele. Eu digo com toda certeza, clareza do mundo, pessoal. Vamos fazer alimentar nele a vontade de ser uma pessoa cada vez mais decente. Meu pai e minha mãe, eles confiam em mim. Então, qualquer coisa que acontecer, eu vou ser firme. Eu vou ser firme nos meus valores. Eu vou ser firme no meu padrão de conduta.
Eu digo pra vocês isso porque eu passei por... Eu já tô com quase 30 anos nas costas. Eu já passei coisa demais. E o que eu vivi, o que eu percebi, pelo menos diante dos meus colegas, né, dos pais eles que viviam me incriminando, esse menino é um filho de pais desnaturados. Vive na rua. Vive na rua. Eu acho que ele vai levar vocês à perdição. Eu nunca usei sequer uma droga na minha vida. Não andei com gente errada, não frequentei lugares errados. O engraçado é que todos esses filhos de pais super protetores, todos esses filhos acabaram virando viciados, andando com gente mau caráter, indisciplinada e frequentando lugares bem duvidosos. E mais engraçado é que a maioria virou gente de esquerda. Por que será? Porque você criou neles, você fez criar neles uma espécie de panela de pressão. É pressão demais, pressão demais, pressão demais. Primeira oportunidade pra fazer merda, explodiu. Buf! Aí fez uma, duas, três, quatro, acabou. Eu não sou formado em psicologia nem nada, mas a gente acaba percebendo umas coisas que se acontece 3, 4 vezes ou mais, a gente percebe e acaba considerando um fenômeno, né? Claro, de um fato não se deduz um valor. Mas e quando esse fato se repete inúmeras e inúmeras vezes? Era isso aí que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado a todos que me acompanharam aqui nessa reflexão. Deixem aí no campo dos comentários se vocês concordam ou não comigo. Eu espero que vocês aceitem moralmente o que eu disse. De verdade. Mas digam aí o que quiserem no campo dos comentários. É isso daí, meu muito obrigado a todos novamente. Até a próxima e falou.